Ragazzi, tifoseria bianconera, bentornati ao Finestra Bianconera. Hoje vamos ter dois vídeos aqui no canal, portanto, se você não conhece o Finestra, se inscreva, ativa o sino das notificações. Final do ano aí tem um sorteio de uma camisa oficial da Juventus, mas você tem que ser inscrito no Finestra Bianconera. Hoje dois vídeos, este é o primeiro vídeo e depois mais tarde vamos fazer uma análise sobre Itália e Inglaterra, eliminatórias da Eurocopa, daqui a pouco começa lá em Wembley. Por que esse vídeo vem fora dos padrões, né? Geralmente é um vídeo que a gente faz e nem é todo dia, né, que nós fazemos, porque saiu a sentença do Niccolò Fagioli, o Fagioli que eu comentei último vídeo que fizemos aqui do canal, falando do jogo da seleção, justamente que, apuração dos fatos, nós poderíamos ter aí uma análise um pouco mais minuciosa dessa situação. E o Fagioli acabou sendo condenado a 12 meses, no qual ele vai cumprir apenas 7 meses de suspensão. Haverá uma multa, né? Houve uma negociação que partiu do princípio dele mesmo procurar as autoridades em Turim e assumir que havia feito uma inscrição numa plataforma ilegal de apostas. Isso é proibido pela justiça italiana, e aí claramente isso facilitou essa redução da pena de 12 para 7 meses, claro, incluindo uma multa, né? Se não me engano, é isso mesmo, uma multa, e o Fagioli, portanto, ficará multa de 12 mil, se não me engano. E o Fagioli, portanto, só se reapresenta em julho do ano que vem. Muito bem. Justo, fez a coisa errada, tem que pagar, tem que punir. Uma pena, porque o Fagioli é um jogador que eu sempre venho defendendo aqui, é um jogador promissor, fez uma pré-temporada muito boa ali nos Estados Unidos, com a Juventus. Na última temporada, que a Juventus não foi tão bem, e ainda assim chegaria em segundos, não fosse aquela patifaria que a federação fez na questão da plusvalenza, o Fagioli fez uma partidaça contra a Inter finalista de Champions, aonde até fez um gol numa vitória por 2-0 em Turim. E um jogador que estava numa crescente e que aprenda, né? 7 meses não foi pesado em termos, mas que ele aprenda e não fazer mais essas situações erradas. Isso me faz lembrar, numa ocasião, quando o Pirlo assumiu a Juventus, e na pré-temporada ele excluiu o Fagioli do grupo de relacionados com quem ele iria trabalhar naquele ano. E o motivo, ele não quis entrar em detalhes, mas a gente sabe que foi relacionado a problemas de indisciplina. Não sei qual tipo de indisciplina, o Pirlo não falou exatamente o que era, não falou Pirlo, não falou para a imprensa que foi indisciplina, mas a gente ficou sabendo que foi por causa de indisciplina. Não sei se ele foi para balada, não sei se ele fez alguma coisa, alguma molecagem. E hoje nós vemos o quê? Uma indisciplina no fato dele ter se envolvido nessa aposta aí. Pelo menos ele assumiu, isso, repito, ajudou a redução dessa pena de 12 para 7 meses, e eu espero que ele tenha aprendido. Não bastasse isso, ele deixa aberto lá a justiça todo o seu aporte para acompanhar a vida dele, inclusive a vida íntima dele no que diz respeito a sites, a rede social e tudo mais, para que vejam que ele está arrependido e que não vai mais fazer esse tipo de coisa. Ou seja, reduzindo, trocando em miúdos, ele vai ser monitorado a pedido dele, para dizer assim, olha, errei, fiz, vocês podem aqui ter acesso à minha privacidade e ver que eu realmente não vou mais fazer esse tipo de coisa. Muito bom, muito bem da parte dele. Quanto ao Zaniolo e ao Tonali, são situações semelhantes, né? A gente não vai falar porque não são jogadores da Juventus, mas também fizeram apostas. O Zaniolo, ao que tudo indica, vai no mesmo procedimento, né? Ainda vai sair a sentença dele, de dizer que
sabia do que estava fazendo. Já o Tonali vai dizer que não sabia, que era inocente. Tudo bem, a gente sabe que o Tonali sabia, mas vai partir por essa parte de dizer que não sabia. Não sei se ele foi orientado a isso justamente por ser um jogador que está sendo convocado para a seleção e uma suspensão não seria boa para ele, porque, diferentemente do Fagioli, o Tonali é figura garantida nas convocações do Spalletti. Enfim, não cabe a nós. O que é importante deixar muito claro, principalmente para quem não acompanha o futebol italiano e gosta de falar muito, a Juventus, o clube, instituição Juventus, não tem nada a ver com isso. Se o jogador comete uma indisciplina, eu vi muita gente falando, mas o Pogba, a gente fez um vídeo, foi irresponsável porque não consultou um médico da Juventus, foi um médico pessoal dele, dos Estados Unidos, amigo pessoal dele, e nos Estados Unidos você pode usar aquela substância da testosterona nas atividades esportivas. Na Itália, na liga do futebol italiano, você não pode usar, é proibido. Ele devia ter consultado o médico da Juventus. Então, ele arcou com as consequências e pegou 3 anos. Para mim, acabou a carreira do Pogba. E o Fagioli é a mesma coisa. A Juventus não tem culpa se ele foi lá e apostou. E outra coisa, as apostas que ele fez não envolviam a Juventus. Eram outros clubes, menos mal. Não tem o que fazer. É igual, agora eu lembrei daquele jogador, é o Bauerman, é isso? Que era do Santos. Que culpa tem o clube se o jogador faz uma patifaria dessas? Foi uma irresponsabilidade que talvez venha calhar com aquilo que o Pirlo falava há 2 anos atrás, de ter afastado ele por indisciplina. Mas o importante é que o próprio jogador colaborou com a investigação, disse que fez, e está tudo certo. Isso ajudou nessa redução da pena, que é de 12 para 7 meses, e mais uma multinha no bolso do senhor Nicolò Fagioli. A gente só espera que o Fagioli agora pare quando voltar em julho, que siga com os pés firmes na carreira, porque bola ele tem, tá certo? Eu tinha que fazer esse vídeo para esclarecer um pouco mais essa situação, e eu sempre falei, se for provado, se ele confessou e for provado, que venha a punição. Eu só era contra uma punição de 3 anos, acho muito pesado. Mas acabou sendo merecido, e ainda não só o tempo de afastamento, além de tudo, vai ter essa multa para o seu Fagioli. Sempre Forza Juve fino alla fine, dá um like no vídeo, espalha para os amigos que tem Finestra Bianconera. Eu sou do fã-clube da Juventus e, claro, depois, mais tarde, depois do jogo da Itália com a Inglaterra, ou melhor, da Inglaterra com a Itália, a gente volta para falar dessa partida e mais algumas situações envolvendo o futebol italiano. Tem uma notícia aí que eu gostei, que o governo italiano fez, tem a ver com a seleção brasileira, com a seleção italiana, perdão. Se a Federação Italiana não faz, o governo acaba fazendo. Mas isso é um outro assunto. Sempre Forza Juve fino alla fine. E Fagioli, força, estou com você. Você errou, feio, foi moleque, como diria aquele treinador famoso, foi moleque, mas que aprenda a lição.